já com meia hora de atraso, mas. Já estás a gravar? Já está. Ora bem, já estamos então a transmitir. Agradecer que fizessem algum silêncio para então podermos começar com esta sessão de projeções apresentadas, não é? Não são só as projeções passadas, mas sim pessoas, e digamos que algumas são online com apresentação. Esta sessão, portanto, vamos ter. Agradecer que fizessem então um pouco barulho por exterior. Obrigado. Vamos então começar com o Tiago Ribeiro, que vai apresentar como se chama o teu coletivo. Este trabalho é sobre criar personagens robóticos e eu espero que possa passar. Sim. Portanto, vou começar com o Tiago Ribeiro, do GAIPS, e espero que nos acompanhem e se tiverem comentários, nós vamos se calhar fazer todas as apresentações ou ouvir um pequeno Q&A, uma pequena pergunta-resposta, assim, digamos uns 5, 10 minutos ou mais, para conseguir enquanto a outra pessoa falar, que é para não passarmos muito. Mas, portanto, we are shifting here between Portuguese and English, and it's up to the person that is presenting. But maybe if you have the slides in English, maybe sometimes some translation for some terms more specific, more maybe more unfamiliar. Okay. So I'm a researcher and a PhD student I'm working at the Technic with Professor Ahmad, and my PhD is about animating robots, robotic characters. So these kind of robots, when I'm talking about robotic characters, aren't just machines, we're talking about characters that can be social. We normally refer to that as a human-robot interaction. The term uses human-robot interaction, or HRI, in Portuguese, interação humano-robôs. And this is used for the several like assistive tools for elements, for healthcare, for entertainment, for playing games, for tutoring in schools, and also in manufacturing where we have a social and moving environment. So first I'm going to start with some concepts about what is robot animation. And it's pretty different to animate a robot versus an animated virtual character. First of all, we have to deal with a lot of physics while animating a robot, whereas in a virtual character you can just tell the character to do whatever it wants. And when we're talking about physics, we're talking not only about the gravity, which has influence on the weight of the parts of the character, but also the inertia that is created when the character is moving. And also related to the torques of the motors, because you can't always have a robot move as fast as you would like. And that influences a lot of the relations and animation behavior. So, because they're physical, they're also much more prone to nonverbal behavior than a virtual character, because instead of having the character on the screen, you have the character right in front of you in the physical space. And that leads people to expect the robot to be able to gaze at them, to perform rapport, that means being able to synchronize with the person's movement. And you need to use things like proxemics, that is sometimes you might stand closer to someone that we know, or that is in the same culture as us, or sometimes just be expressive when you want to take a step back. In terms of expressive features, robots also can use things like lights and sounds that we humans normally don't use in the same way, and even some non-human expressions. So I normally don't call them just robots, I actually call them physical characters, or just robot characters. And the challenge that we are taking is how to mix the artificial intelligence that controls such characters with their animation systems in order to actually create robotic characters that achieve human life. So my deep belief is that animation isn't just about motion.
that the animation should also be supported by some practices of professional animation that has been when done for years. So we will call it animation artists to work on this, and I'll jump back to it. I'm going to talk about some of the work we have been. So this is the Endless Robot. We've started by animating 6 of the basic expressions taken from psychology, those are universal expressions. You can see that the robot actually has a face, but it's not that human. It doesn't have corners of the lips, it doesn't have lower eyebrows. And we have to rely a bit on getting some inspiration from the arts and art performers. We had to exaggerate a bit on the symmetry, for example. We had to add things like shaking the chin. I got this from the Muppets because they also do that. So all these are humanly recognizable expressions. We have to animate them with features that are exactly human. This is not how a human exhibits joy, but it's how one would. So I think it's the same idea, and that's what we do with this camera. So I'm moving on to an actual scenario that uses this robot. I hope you can hear this. So we created a digital version of the Risk board game, in which 3 players play with the robot. They get for a side of it. And you see a lot of behavior patterns that we have, just like gazing expressions, idle behavior. So the idea here is this was part of a previous European research project called LIRAC, and it was also part of one of my colleagues' PhD that went through social process on this kind of characters. I'm actually showing this video here. This was shot 3 days ago, and you can actually see this robot performing in the wild. Our multi-table got jammed, we had to replace it. But we had a lot of students just visiting the university. This robot is completely autonomous. There's no one controlling it. People just sit down and start playing with it. They can interact again. This is like the state of the art that right now. So this is just a quick video we actually shot 3 days ago. I've had a chance to do a small collaboration with CNU. They have this robot that's basically a robot that navigates around the building and can say things to people, can escort people to rooms. And they had some issues with the kind of expression. The robot wasn't expressive enough, so as you see, it has its own navigational platform with the screen with the people can interact. So I spent some weeks with them, and I used computer data to generate perceptual sound, emotive sounds. Emotive and not just emotive, common sounds like that expression from birds or from bells, and we add this to the behavior. So that people can actually be more aware of the presence of the robot. So instead of just walking towards the door and saying, I'm here to collect the book, you ask them. You would first probably maybe then hear considers that video. So here the robot is the elevator that does not have the arms. So he calls help for help. He says, can you please push the elevator button? So this kind of robot doesn't look very sophisticated, but can actually, it has to run over 1,000 miles in the halls of the it actually can perform a lot autonomously. Although it can push buttons or doors, it has to speak for help. And that's my focus. The robot will know when it's right, and will know how to reach its destination. Of course, there are other people walking around the environment and we need to be aware of that.
So see the robot, this robot was developed by Carnegie Mellon. They have one of the best robotic labs. It's led by Manuel Alves, who actually came from Técnico in Portugal, and the University Lab. So he was able to go from one place to another. And just by adding sounds to it actually helped a lot to make it more of a character. Now, here in Portugal, we ran this study in the school with the kids. So we developed an animation, a high-level animation system that controls our robot. So this robot is actually being controlled by a human wizard who becomes the Wizard of Oz experience. And we use this setup to first gather data to be able to build that final autonomous version. But you can see how the kids will interact back with the robot because it knows their name, it knows how to look to them, it knows how to point to them, even to die, and that's the thing. Sometimes they actually start playing around with it. They might even stick their fingers. The robot's eyes, they look at them, but the robot actually doesn't respond to that. But all the experience with that really take the robot as the character that is there, that's not the and that's interacting. Although they know it's not a human being, it's not what they know. This is a work in progress. On my work, I'm focusing on how to do better animation looks and robots. So, for example, I've explored the principles of animation. I'm not going to go through all of them because I think this takes a long time. But I looked at all the principles of animation from Disney and I tried to figure out if something's to do that to a robot. Even the squash and stretch, you see just by the movement of the robot, you can give the impression that the robot is squashing or stretching. Intention is one of the original principle of staging. About actually conveying what you're trying to express and making that very obvious. Like, I want to put to this piece, so maybe I should start looking exactly before, which is different from anticipation. We also need to consider that robots need to be able to play both pre-planned animation, something you pre-designed, or get things that are unplanned or tracking their being run in real time, and ways to mix things. Secondary action is something really difficult to cognitively, I think. But just by the fact that he's breathing and scratching parts of his body, it really gives the impression that it's actually living, the more living creature than just being there standing. Timing, of course, is something that is very useful with most of animation has to do with timing. But just by changing the timing parameters, you can play the same animation ways to convey different expression. That doesn't change the speed of the animation, but that also increases the inertia, all the fall of animation, as you can see. Exaggeration is one of the most known principles of animation. Just don't do things like if you want to exaggerate it a lot, make it very obvious. I normally add this because a lot of people who work with robots forget about this kind of principle. You normally don't want a robot just sit there, standing and staring at people. You want to keep them with some kind of animation so that it doesn't look like it's broken or switched off, you know, that it's still working. Expectation relates to the traditional principle of appeal. That is, match the behavior and animations with what you want to convey from the character. So the same action can play different kinds of expectations in this case. So this
now looking through some of them with the Yellow robot. Of course, they're getting different. As you see on the right, Amos has this they just move up and down, and they actually like a squash and stretch one. It's not so solid. And submission is very subtle here, but it helps to give the impression that no one touched it and it's not so art is pretty important for a robot, in my opinion, because normally people would design against the animation in the way that the robot just moves his neck on one degree, and that's not how people move normally function and move from one point to another. I would prefer not. Again, this is a kind of exaggerated kind of behavior, but when the robot isn't doing anything, you should always just keep it doing something. And if it doesn't need to breathe, just making it look like it's breathing actually. It's pretty nice. You put things like this one's done. So more recently, I've been developing tracks. This is also obviously still in very early prototype. And the idea is that we will be able to design a symbolic animation that can be used on different kinds of bodies embodiments. And they're to be used along with artificial intelligence to be able to drive animation in real time and make the animation change. And also one of the important things is I want animation to be able to use tools like Maya or Studio Max. They don't use to animate a robot. So this was I have this as a poster in Sigma last year. And I'm showing you how just by getting the structure of the skeleton to 3 Studio Max and creates an animatable grid, you can animate the character on the screen like you can normally use normal tools, but you can see it right next to your screen and see how it reacts. Especially because sometimes you might try to make it too fast movement and the robot won't respond, so we are able to go back and correct that in the grid as well. So I think we can see this very well, but Melody Tracks also includes a runtime part in which you can actually load these animations and call them from an artificial intelligence. And you can change the parameters in real time, not just the speed and things like that, but you can also, if you want, you can generate, for example, sine waves or mathematical expressions and control the variables that generate that expression based on what is happening in the AI. So here in this part of the video, I'm adding sine wave. It's just one of the reasons you can see it. It's running with the pre-design animation. So of course the sine wave is generated in real time to receive procedural. You can change that to the frequency. And so this will be part of animation that wasn't pre-designed before. Here I just use the square wave that I smoothed the square so that it's not a very rough movement. Now the same system is being used with a different body. This is the now robot again. Let me just jump forward on this. In this case, you can't see this on this projection, but you can see the animation curves in real time that helps the animators to see what is actually happening to each degree for you to correct that. So here I'm blending the animation with just a static pose using a blend parameter. And this might not be useful in this specific case, so we don't understand exactly what it is expressing, but if you imagine this on the scenarios I just showed before, like in the games, you might find it in applications that you might want. So just a quick glimpse on what we are working on right now. On the user project, we're developing robotic tutors that will play games in school with kids. This is a study we ran in October. It is also a Wizard of Oz study, and the
that can actually play a game while he's teaching concepts about sustainable development to high school children. So this is using the same kind of animation system we've been using in previous rounds. Okay, this is also a work in progress. So it's kind of like this is where we are at. We're not taking over the world with robots. We're pretty far away from doing anything like that. But this is the kind of place where it actually makes sense to develop on. So I guess that's it. I'll take any questions. It was interesting, the one that, yeah, We did a we did two robots. quick clip with two robots dancing to music, and it was set up at once as well. I forgot to put that in. Yes, there was like, I mean, you said that now it was like with a preset, pre-choreographed animation, and then this other one. Yeah, so that was actually the studio. This music is like doing, but it was very, very precise. Yeah, that's online on YouTube, maybe in Now I'll let you put in your page. Okay. But I decided to work on to put it here. Because it wasn't actually an official book, that was just something we were playing on. And so I actually had a lot of slides and things that show real work that we were doing. Although that is also part of the work. That was one of the, actually the only place where we actually used Buddy Tracks until now for something. Although we were integrating it into some videos. Some other source, I mean, Declan was like a play work, it was like just trying. It was the only time to try it in that role. We sometimes, while we're developing, we eventually have to test things. Sometimes we have crazy ideas, sometimes we might make them. We've had the now robot walking using it for the torso one we're using in the skates. That was just playing around like a zombie robot. So we don't always record in the share all those stuff, things that we just do in the lab. I want to ask if there is some questions, some comments on the alguém tem alguma coisa a perguntar, a comentar? Hi. It's very, very nice to be on this project. What was is like about the initiative or the reaction about your developments and applications, but about the robot that can make some interference in the experience. And the question is about how you lead about the initiative of robotic part. I don't know if I can make me understand because I'm in a background sensing and abstract ways of thinking, but it's about not the remote controller controlling or making design of the robot, but it's about what you think about the initiative or the reaction. So I think we're talking about how do you make it autonomous so that it can perform by itself and not having someone controlling it remotely. Yes, So that's why we normally we're an artificial intelligence group, so we don't just work with robots, we also work with virtual characters. So when you have people that work on machine learning, that's what we call to a program that actually uses data collected from humans and train the program so that the program is able to recognize situation and
and then based on what a human would do, that was captured, it would select what the robot would do. And that's the basic functioning of machine learning. That's, for example, for the schools, the school projects, we see what the wizard is selecting based on what the kids are saying, so that we can train the system to tell, okay, when the kids say this or do this, the wizard did these options, so the program should kind of try to follow the same line. About the reaction, about when the robot moves more, more intense reaction is when you make something stage or closer. And what is that provokes that when you are out of control of the robot? In the case of the visualization, Okay, of the development application or experiencing this kind of work. It's about when you have one robot that take out of the control. And how you ok, se calhar não é mesmo porque é difícil dar a gestão mas em relação, por exemplo, quais são quando, por exemplo, uma atividade de um robô, o que é que provoca esse robô a ter mais tipo de movimentos nas que estão a desenvolver? Sim, por exemplo, quando estamos a falar de atenção aos miúdos que estavam com ele, ele colocava no olho, não sei o quê, pronto, movimentos. E a questão é quando consegues quase seja um bocado fora do controle. Não sei se. You're talking about a precedence we had in which a kid was taking his fingers on the robot's eye, and the robot was something like this. So it actually isn't pushing the kid away. It is actually pointing to the kid and saying it's your turn. But it actually happened because we don't have the robot program to say, hey, take your fingers out of my face, or to say, stop pushing it away. And we aren't even sure if that would be a good idea. It's a machine. There's no problem. As long as they don't get hurt and damage the robot, we just let it go on. We are watching this and we knew that the kids were doing that. We're trying not to laugh at it, and we just were paying attention, okay, as long as it doesn't get hurt, or the robot will just let that happen, and we're going to go on with the interaction. And then we just tell the robot to go on with what he's saying and go on to the next step. He says, it's your turn. The kid actually takes that as if the robot was pushing away. It's kind of impressed on that. Well, yes, I was just wanting to comment also on that properties that artificial intelligence in terms of like what I'm interested in. I'm interested in guys, and I mentioned like wanting to exactly have like an array of parameters, so intelligence that would like respond according to what I do. I think like not what I do or something completely set, but then it comes up with what you think that is on purpose for that situation that is responding. So that's, I think, it's an amazing job to be done, and especially like even with kids that they don't say, oh, it's not responding, but it looks like it's actually very, unique. Well, the young kids really, they can use their imagination and fill in the gaps that we don't feel. So they actually take him as a real character. Start by saying, I came from another planet, and here I need to learn your language, so I need you guys to show me how to write your words. So they just start doing that. They actually even turn their chair to face the robot because they feel that his presence that they're not looking at as normal, except the kid was actually playing with the phone. He was kind of looking around to see if someone was seeing what he was doing. So, anyone else some comments? I would like to also, I love also like the kids were playing in it, and then it was not like a mistake.
the thing is the articulations a little bit of jittery, so that's one of them. But the differences you have from animated Greek characters to animated robot, they don't always go to the same, to the exact point where you expect them, and they're the bolts and screws that can kind of make it wiggle a bit. So yes, it's not like a heavy metal machine that might hurt. It's actually, if you just push them enough, you will break it. Yes. Ok, sensacional, obrigado, Tiago. Muito obrigado. Vamos então, já se podia ter começado a fazer a troca, mas também é mais simples. Vamos manter o stream e agora acho que sim, é o Silva, com o Vitalino, também é fotografia, e se alguém tiver realmente também algum comentário aqui pelo stream, estamos aqui e podemos responder ou fazer com que os apresentadores respondam às questões ou comentários. Interessante ver aqui estas diferentes dispositivos, diferentes formas de inteligência artificial de pessoas, de investigadores e alguns também artistas que trabalham em diferentes instituições, mas de alguma maneira os trazemos exatamente aqui em conjunto para fazer alguma reflexão e criar simbioses, coisas que possam surgir e também para ser um fator inspirador para os artistas que trabalham com estas novas tecnologias, como é o caso de gente que vem aqui apresentar. Isso parece que está pronto, Ok, obrigado. Falem sobre o tempo que as pessoas assistirem estrangeiras. Então, olá, boa noite a todos. Eu venho aqui falar de um projeto que é o Vitalino, que essencialmente é um kit que permite a qualquer pessoa adquirir sinais do corpo e utilizá-los para instalações artísticas ou para variados tipos de aplicações. E venho explicar um bocadinho como é que surgiu a ideia e alguns exemplos de utilização desta plataforma. Portanto, esta ideia que nós surgiu na direção do Vitalino, de democratizar destas ferramentas, foi inspirada por uma tendência que se tem visto, que é esta tendência dos makers, de pessoas que essencialmente pegam em recursos que estão a seu dispor, recursos que são facilmente acessíveis e que utilizam isso para o processo de criação. Muitas pessoas definem isto como uma revolução industrial nova que está a acontecer. E é uma revolução que se estende a várias áreas, inclusive ao hardware. Eu, quando comecei a estudar nestas áreas, na área de software, de hardware, tinha que gastar muito tempo e muito dinheiro para aprender, por exemplo, a trabalhar com um microprocessador. E em 2005 existiu uma equipa em Itália que lançou esta plaquinha, que alguns de vocês se calhar conhecem, que é o Arduino, e que fez com que esses modelos desaparecessem. E hoje em dia qualquer pessoa consegue, com 20 euros e com algumas pesquisas no Google, começar a programar um microcontrolador e fazer uma aplicação inteligente com estas coisas. E para termos uma ideia de como é que esta gênese, no fundo, influenciou o mundo moderno, as coisas que se vão fazendo hoje em dia, eu tenho aqui este gráfico que mostra que em 2005, quando o Arduino foi lançado, existia apenas uma variante. Hoje em dia já explodiu para variantes diferentes que vão desde Arduinos mais desenhados, mais específicos para a criação da roupa, Arduinos flexíveis. Temos ainda um projeto português que é o Brinco, que fez uma variante flexível desta plataforma, e é uma coisa que é utilizada tanto por pessoas de 65 anos como por crianças de 6 anos, está literalmente disponível para todas as pessoas. Um outro exemplo é o Raspberry Pi, que também incutiu aqui um processo de democratização de ferramentas que não estão ao alcance de todas as pessoas, são os computadores em particular, e essencialmente antes do Raspberry Pi, quando a pessoa quisesse fazer uma instalação que envolvesse o computador, tinha que gastar 500 ou 600 euros para o fazer.
O Raspberry Pi compensa todas as funcionalidades do computador numa placa que custa 25 euros. E para termos uma ideia da abrangência que isso tem hoje em dia, já existem, em 2 anos, foi lançado há 2 anos, existem mais de 2 milhões de Raspberry Pis a viver em todo o mundo. Há muitas pessoas que utilizam isto para fazer download de conteúdos que compram legalmente, por isso é que existe muita gente a usar, mas o que é um facto é que tem uma projeção muito grande. E o que é engraçado é que quando pessoas mais inspiradas, pessoas criativas, utilizam estas ferramentas, acontecem coisas espetaculares. E eu trouxe aqui alguns exemplos porque existem 3 classes de coisas. Uma delas são pessoas que utilizam isto só para diversão, para fazer um projeto de fim de semana, uma coisa fixe. E a propósito do Halloween, trago aqui um exemplo em que houve um sujeito que pôs um Halloween dentro de uma abóbora ligado a um lança-chamas e sempre que uma criancinha se aproximava, aquilo começava a mandar lavaredas. Okay? É um projeto que, pronto, distingue-se ali, é uma coisa divertida, a pessoa fez aquilo porque gostou. Depois existem outros projetos que podem convergir para coisas mais sérias. Quase todas as vozes seguramente se relacionam com este filme que é o Regresso ao Futuro, que aparecia lá numas edições de saga, uma sapatilha hiperfuturista em que a pessoa punha o pé dentro da sapatilha e ela comportava-se automaticamente. E houve alguém que, com um Arduino e com um conjunto de motores, pôs isto numa sapatilha e fez essa funcionalidade. A pessoa põe o pé dentro da sapatilha e ela aperta-se automaticamente. Eu, pronto, como sou sempre um bocado geek, se calhar usava este modelo, não é? Mas para a maioria das pessoas, se calhar já usavam este. E o que é que aconteceu aqui? Esta brincadeira que começou como um projeto de fim de semana, que é uma sapatilha que usa um Arduino para se apertar automaticamente, foi copiada pela Nike e fala-se que no próximo ano irá ser lançada uma sapatilha que tem precisamente essa funcionalidade. Portanto, é um exemplo de uma coisa que começou como uma brincadeira e que evoluiu para um projeto mais sério. Depois temos aqui um amigo nacional também, que é o Zico, vai corrigir se eu estiver errado, que, tanto quanto eu sei, começou a sua vida como um Raspberry Pi e onde a vantagem foi o facto de acelerar o processo de desenvolvimento. Portanto, tipicamente, para as pessoas fazerem um projeto de hardware, precisam de gastar muito tempo e muito dinheiro. Com estas ferramentas de baixo custo, conseguem acelerar os processos de desenvolvimento e reduzir os custos. E aquilo que nós identificamos foi que as plataformas que existiam por aí estavam muito concentradas naquilo que se chama a computação física, sentir luz, sentir movimento, sentir temperatura, coisas muito ambientais e muito relacionadas com o conceito de computação física. E nós perguntávamos, então, mas e os sinais do corpo? Será que nós não podemos utilizar isso também de formas diferentes? Isto porquê? Porque os sinais do corpo estão muito associados aos hospitais, são coisas, quando nós pensamos em sistemas de aquisição dos sinais de coração, ou de outros sistemas, pensamos sempre em hospitais, em coisas muito complicadas, com fios por todo o lado, que a pessoa tem que tirar a camisola e fazer 30 por uma linha para conseguir fazer a medição dos sinais, e em equipamentos muito caros. E então, com o Vitalino, o que nós procurámos foi mudar um bocadinho esse paradigma e criar uma espécie de Arduino para a medição dos sinais do corpo. O projeto começou literalmente como uma folha de papel, onde nós demos lá a nossa criatividade, que só dá para isto, para fazer eletrónica e software, mas começámos a desenhar e a pensar o que é que nós gostaríamos de ver neste tipo de sistema, quais é que seriam os pequenos pormenores que nós utilizávamos. E criámos isto. Portanto, o Vitalino é uma placa que é um pouco maior do que um cartão de crédito. Eu tenho aqui que mostrar. E, portanto, é uma coisinha assim deste género, que nós desenhámos como um Lego. Portanto, ele tem sensores para medir os sinais do coração, os sinais dos músculos, os sinais do sistema nervoso. A minha esposa em particular gosta muito deste sinal porque é um dos que é usado no detector de mentiras e, portanto, ela fica confiante que eu não faço grandes asneiras. Um outro sinal é o sinal do movimento, um sensor de luz e isso tudo. E tem este desenho engraçado em que as pessoas podem separar as diferentes pecinhas quase como um Lego e recombiná-las para criar os sistemas que a sua imaginação dita. Nós começámos a desenvolver o hardware e percebemos que nem toda a gente utiliza isto se não tiver o software e, portanto, começámos a criar também uma componente de software baseada na web, isto funciona no web browser, em que a pessoa pode não só brincar com os pequenos blocos de medição de sinais do corpo, mas pode também ver os seus sinais em tempo real. Depois já vou mostrar alguns exemplos. O projeto, entretanto, cresceu, as coisas têm estado a progredir em várias direções. Uma delas são arduins de programação, que permitem a qualquer pessoa utilizar
o Italino em software próprio, uma pessoa que trabalha com Java, ou que trabalha com Arduino, pode ligar lá os nossos sensores e o nosso sistema. Temos também uma outra componente em que muitas pessoas assustam-se. Nós gostamos de PCBs e de placas de eletrónica, muitas pessoas não gostam da mesma maneira, e então temos tido uma associação muito grande com pessoas mais criativas que nos ajudam a criar caixinhas para esconder a eletrónica. Tivemos uma parceria com a Faculdade de Belas Artes, que criou uma caixinha com um formato mais compacto. Tivemos outras empresas e até algumas mídias, portanto, a Exame Informática, por exemplo, criou uma caixinha onde as pessoas podem armazenar os seus dispositivos e utilizá-los num formato mais user-friendly, digamos assim. Pronto, agora só para mostrar um bocadinho como é que estas coisas se materializam, eu pedi aqui a um voluntário para se juntar a mim, para nós vermos aqui um exemplo. Uau! Normalmente não é assim tão fácil as pessoas. Bom, e então o que eu tenho aqui para mostrar é, normalmente, não sei se todos já fizeram um eletrocardiograma ou não, mas como eu disse há pouco, normalmente quando diz sinais do corpo é preciso estar a colar coisas no peito, a ver a camisola e isso tudo. E o que eu vou mostrar aqui é uma forma um bocadinho diferente de fazer isso, em que basta tocar aqui no segurar em cada mão e vamos ver se o Marco fica a suar. Nós conseguimos medir só com, portanto, sem gel nem nenhum setup diferente, conseguimos ver aqui que, portanto, eu acho que é só um bocado, este vídeo ao médico, eu vou mostrar como é que estes sinais normalmente aparecem. Isto é um exemplo funcional. Se calhar estava a fazer muita força, não precisa fazer muita força. Portanto, basta tocar nestes dois pontinhos. Pronto, agora já se vê ali um padrão um bocadinho diferente. Portanto, estas notas de sinal que têm um padrão um bocadinho diferente são o coração a funcionar. Okay? E isto medido sem gel, sem ter que tirar a camisa nem nada, só com um setup muito simplificado. Muito obrigado pela ajuda. Não dou nada. Portanto, aquilo que nós temos estado a tentar fazer é isto, é trazer tecnologias que tipicamente estão presas aos hospitais para adiante da pessoa. E no geral o que é que faz? Já falámos aqui de alguns pormenores, vou se calhar detalhar um bocadinho mais. Uma das coisas interessantes é o facto da comunicação ser feita sem fio, portanto a pessoa pode ter o dispositivo nela e estar a repetir os dados sem ter uma ligação de telemóvel ou computador direta de ligação física. Tem também um carregador e um modo de gestão de energia que funciona com baterias carregadas. Tem um pequeno cérebro, um pequeno microcontrolador que o que faz é adquirir os sinais e enviá-los para o Bluetooth e por sua vez para o computador e comunica através de instruções simples. Portanto, nós temos um protocolo de comunicação que está disponível publicamente, qualquer pessoa pode implementar nas suas aplicações e, portanto, o sistema está preparado para receber comandos de configuração, comandos de aquisição, de obtenção da versão do dispositivo, portanto, comandos diferentes, e depois responde para o computador com sequências numéricas que têm o valor de cada canal que está a ser mostrado, portanto, são 6 canais, e outras informações que são úteis para a maioria das aplicações. Uma das particularidades importantes é que nós associamos muito à componente open source, portanto, tanto o software como o hardware está disponível para o mundo, literalmente. E, inclusive, o código, temos todo o código disponível, o próprio código do microcontrolador, as pessoas podem editar, alterar, reprogramar o sistema como quiserem. E trago-vos aqui agora alguns exemplos mais práticos de como é que estas coisas aparecem em formatos um bocadinho mais tratados. Um dos sinais que nós conseguimos medir são os sinais dos músculos. Muitas pessoas não sabem, mas quando nós ativamos um músculo qualquer, isso acontece porque o cérebro envia pequenos choques elétricos que fazem o músculo contrair. E nós, com estes sensores, conseguimos medir precisamente isso. Isso permite-nos medir coisas relacionadas com a coordenação motora, com a fadiga muscular, com o nível de ansiedade, porque existem vários parâmetros que são caracterizados a partir destes sinais, e permite-nos fazer outra coisa que é pôr pessoas que de outra maneira não conseguiram utilizar o computador a comunicar com o mundo. E este exemplo que eu vos trago aqui em vídeo é o exemplo de uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica. Houve aí no verão muita gente a tomar banho por causa desta causa, nós preferimos utilizar o Ritalin. Esta pessoa não consegue utilizar o teclado do computador porque não consegue movimentar as mãos com os braços, mas com os sinais dos seus músculos nós conseguimos utilizar isso para simular um clique, um rato
ou carregar numa tecla no computador, e esta pessoa consegue, com estes sistemas, ir ao Facebook, escrever e-mails, enviar mensagens de texto para os seus amigos, ter ali a sua pequena janela para o mundo que de outra forma não seria possível ter. Este foi escrito por ela, portanto é um processo mais lento, mas é o único processo que a pessoa tem. Uma curiosidade interessante, eu quando comecei a trabalhar nestas áreas, já em 2005, comecei precisamente a trabalhar com pessoas com necessidades especiais, e há uma história que eu acho que dificilmente vou esquecer de um rapaz que teve um acidente grave, ficou num estado que se chama lock-in, portanto o cérebro dele funcionava normalmente, mas ele nem conseguia falar, os músculos dele funcionavam. E a família que cuidava desse rapaz cuidava muito dele e andou uma série de meses antes de ele começar a comunicar, a tratar dele, a tratar bem, a tomar conta dele o melhor que conseguia. Depois, passado algum tempo, ele começou a utilizar um sistema deste género e toda a gente estava muito ansiosa a ver o que é que vai ser a primeira coisa que ele vai dizer, a primeira palavra que ele vai dizer. E então, a primeira coisa que ele disse foi: não gosto de som de tudo. Portanto, em vez de agradecer à família, depois fez isso tudo, né? Mas uma coisa tão básica quando dizer: eu não gosto disso, vocês não conseguiam fazer, e passa a conseguir fazer com este tipo de tecnologia. Temos também um outro exemplo curioso em que há um aluno aqui na Nova que está a desenvolver uma prótese de uma mão que uma pessoa pode imprimir numa impressora 3D e que pode ser controlada com a atividade muscular do músculo funcional no braço. Portanto, imagina uma pessoa amputada, não tem a mão, podemos ligar um destes sensores no braço, ou vários, e controlar não só os diferentes dedos da mão, como outras atividades da mão, unicamente ativando os músculos que estão a funcionar. Depois posso mostrar um vídeo no final, com o exemplo disso. Partindo, portanto, o sinal que já vimos há pouco era o sinal do eletrocardiograma, portanto, aquele traçado no ecrã pode ser detectado mais facilmente pelos médicos, mas uma das vantagens diretas que esta abordagem que nós seguimos tem é esta. Da mesma maneira que o nosso convidado segurou nos dois elétrodos e conseguiu ver o seu ECG, nós aplicamos este sistema num volante de uma bicicleta e conseguimos, só por segurar no volante, sem ter que ter nada no corpo, normalmente para isto é preciso pôr uma faixa de peito ou um dispositivo no corpo, nós conseguimos medir a frequência cardíaca utilizando uma interface natural. A pessoa não tem que alterar nada na sua interação normal, simplesmente segura no volante e consegue medir a frequência cardíaca. Um outro sinal que eles levam é o do sistema nervoso simpático. Normalmente, quando o nosso sistema nervoso começa a funcionar de outra forma, as nossas glândulas que segregam o suor começam a trabalhar mais. Se nós ficarmos mesmo irritados, sentimos as nossas mãos mais úmidas. E isso é o sistema nervoso simpático a funcionar. E este sensor mede precisamente isso, são as pequenas variações da condutividade da pele e efeito do sistema nervoso simpático. E temos com isto algumas pessoas que fazem projetos também curiosos. Em Barcelona tivemos um grupo do Seth Jordan, já trabalhou com o Bjork e outros artistas mais na área da produção musical, mas começaram a utilizar estes sistemas para fazerem ambientes interativos que se adaptam às emoções ou à variação do estado emocional da pessoa. Portanto, aqui neste caso, há um vídeo também onde isto é mostrado, mas a pessoa tem alguns destes sensores ligados assim. Quando se percebe que a pessoa está a reagir mais ou quando está num estado de excitação maior, a sala fica vermelha e altera os sons em função disso. Quando a pessoa está mais relaxada, as coisas começam a alternar para azul e os sons começam a ficar um pouco mais relaxantes. Um outro projeto curioso feito também com este tipo de sensores foi na Holanda. Há um sujeito, agora não lembro o nome, mas ele fez um projeto muito engraçado que se chama Cartografia Emocional, onde essencialmente manda as pessoas para a cidade, aleatoriamente, com este tipo de sensores e com o GPS associado. E o que ele faz basicamente é detectar quais é que são as zonas da cidade onde as pessoas ficam mais nervosas. E então ele depois faz mapas, ele faz um overlay daquilo que é o Google Maps e faz mapas das zonas da cidade onde as pessoas ficam mais nervosas ou das zonas mais relaxantes e consegue ter isso como feedback para as pessoas. Temos um outro sensor que falei é um pouco mais conhecido, é um sensor de movimento, essencialmente é um acelerómetro. A partir dele nós conseguimos ver coisas relacionadas com a atividade física, perceber gestos, e um dos exemplos que nós fizemos foi precisamente este,
uma pulseira que utiliza os sinais dos músculos para controlar a elevação do drone, um quadcóptero, e depois utiliza os movimentos para controlar a navegação. Portanto, esquerda, direita, frente, trás, consegue fazer isso tudo a partir deste sistema. Se calhar posso mostrar aqui o vídeo também para ser mais informativo. Portanto, aqui neste caso é exatamente a pulseira que eu estava a mostrar há pouco. Quando eu ativo o músculo, neste caso estamos a utilizar o computador como mediador, mas quando eu ativo o músculo, basicamente ele portanto, controla o descolar e o aterrar, e depois com os gestos frente, trás, esquerda, direita, eu consigo controlar o movimento do drone sem necessitar de estar a utilizar o controlador convencional, que é o telemóvel ou o outro controlador. Vou mostrar aqui também o exemplo da mão robótica. Este é um projeto que está ainda numa fase muito inicial, ainda vai ter que sofrer alguns desenvolvimentos, mas basicamente está a ser utilizado um Arduino com alguns motores para controlar os movimentos dos dedos e da mão. E aqui neste caso é apenas o início deste projeto. Ele detecta a atividade do músculo e depois fecha a mão ou abre a mão em função do músculo estar ativo ou não estar ativo. Portanto, aqui neste caso, imagina que a pessoa tinha a mão direita apertada e conseguia usar a mão esquerda ou um outro músculo do braço para fazer o controle da mão. São apenas alguns exemplos, portanto, nesta área nós gostamos, como em tudo, a imaginação de cada pessoa portanto, para as pessoas que gostam de fazer dispositivos muito miniaturizados, existe esta opção que é termos todas as pecinhas separadas e que nos permite criar dispositivos deste género, são coisas muito pequeninas, quase do tamanho de um isqueiro ou mais pequenas ainda. Uma das aplicações diretas destas tecnologias, destas de interação e da comunicação, de interação online e interatividade, são a criação de dispositivos médicos de baixo custo. Aqui temos um exemplo de um dispositivo que está encapsulado, portanto é uma coisa que já não assusta tantas pessoas, porque não tem ser exposta, e que substitui dispositivos que normalmente custam 5.000 euros e coisas muito específicas para os hospitais e para as pessoas que utilizam isso. Uma das barreiras que nós ultrapassamos foi esta dos elétricos, portanto, em vez de precisarmos de coisas coladas no corpo da pessoa, podemos utilizar eletrodos secos, como vimos há pouco, e outros materiais, inclusive. Portanto, aqui temos um outro exemplo de mostrar com a bicicleta, aqui temos um teclado de um computador que mede a frequência cardíaca e o coração da pessoa enquanto ela está a escrever. Temos aqui um outro exemplo que é um volante do carro, em que as duas áreas cinzentas então são licras condutores, portanto materiais têxteis, e quando a pessoa segura no volante, o carro pode detectar quem é a pessoa. Uma das áreas onde nós trabalhamos é a área da biometria, onde fazemos quase o coração com uma impressão digital, e aqui neste caso, se o carro não detectar que o coração pertence à pessoa, que é o proprietário do carro, não deixa o carro trabalhar. Portanto, é um exemplo de aplicação. Um outro material com que temos trabalhado bastante é o aço inoxidável. Aqui fizemos um sistema que faz um eletrocardiograma numa pulseira. E, portanto, a pessoa tem a pulseira num dos braços, toca com o braço oposto neste elétrodo que é aço inoxidável e faz um eletrocardiograma, mais uma vez, não tem que estar a segurar em nada, seja de fios por todo lado. Só para terminar, mostrar um bocadinho o que é que nós conseguimos fazer, o que é que já conseguimos alcançar. Estamos a dar um bocadinho este exemplo que muitas vezes estas coisas aparecem lá fora, o Arduino vem de tal e o Raspberry Pi vem do Reino Unido, mas que em Portugal não é possível fazer projetos com alguma solução e eu acho que nós estamos num bom caminho. Portanto, lançámos em setembro do ano passado, há pouco mais de um ano, já temos mais de 1.200 utilizadores a nível mundial. Portanto, aqui falta uma bola do mundo, mas vamos imaginar que a América, a Europa, e o Japão, portanto, nós já estamos um bocadinho espalhados por todo o mundo e tendo em conta, se estivéssemos a falar de um desenvolvimento a nível de software, é fácil nós chegarmos a milhares de utilizadores em todo o mundo, porque uma coisa que pomos online, fazemos o download, as pessoas fazem download e chegamos a grandes números assim,
mas isto é uma peça de hardware, obriga que as pessoas pelo menos paguem os custos do hardware para comprarmos o dispositivo a nós, e portanto 1800 utilizadores e o coverage global que nós já temos é bastante significativo. Estamos em algumas das principais instituições a nível mundial. Portanto, eu que venho destas áreas da engenharia, o MIT em particular é uma das instituições de referência para nós, e conseguimos ter microlinhos lá a serem utilizados. Portanto, foi a primeira venda, só assim, em termos de parede, a primeira venda que nós fizemos para o MIT foi um sentimento quase de pá, yours, nós também conseguimos mandar coisas para aí, não somos só vocês que andam sempre a dirigir coisas para nós. Temos também empresas da Intel, Samsung, Volkswagen, que utilizam este tipo de tecnologias para desenvolverem as próximas gerações dos seus produtos ou desenvolverem pequenos protótipos. Estamos neste momento presentes também em alguns revendedores, alguns dos principais revendedores a nível mundial. Tanto quanto nós sabemos, fomos o primeiro desenvolvimento português a entrar no catálogo da Smartphone, um dos principais revendedores deste tipo de soluções, e tivemos também um grande carinho nos mídias. Já temos pessoas desde o TechCrunch, o Wire, informática em Portugal, temos imensa gente a falar bem do que nós estamos a fazer. Algumas pessoas não sabemos bem o que é que dizem, mas pensamos que dizem bem. Fomos também 10 projetos de nível mundial científico e a competição que eles têm. Não terminámos em primeiros lugares, mas ficámos no top 5 que eles têm em cada parte social. Ganhámos o prémio da melhor tecnologia de informática e mais importante do que isto é termos uma comunidade vibrante, pessoas que vão fazer projetos muito diversificados. Já mostrei aqui alguns exemplos. Temos pessoas que utilizam o Ritalin para ver o estado de saúde das suas plantas. Temos pessoas que vão com as placas para jantar, portanto, andam com elas para todo lado. E é este tipo de loucura e diversidade que eu acho que faz o projeto ser muito aliciante, pelo menos para nós. Portanto, um desafio, que é este. Portanto, o Steve Jobs dizia que as pessoas que são loucas para pensar que conseguem ter algum impacto no mundo são aquelas que, no fim, podem ter essa oportunidade. E, no fundo, o desafio é as oportunidades estão aqui, ou novas oportunidades estão aqui, e eu acho que devemos todos mudar esse isso, ajudar com o que puder melhor. Portanto, terminava aqui a apresentação. Tenho todo o gosto de responder perguntas que tenham. Espero que tenham gostado. Se calhar, sim, sim. Como? Sim, pode ser. Sim, sim. Pero el problema era que la cámara fabricarse, la idea es que la cámara era una cámara que se podía grabar, porque realmente las eran 3 millones más de. La pregunta es, ¿eso se puede reducir? O setup não. Não, consegue-se reduzir. Hoje em dia já existe. Sim, mas hoje em dia com o Raspberry Pi já tem o próprio Raspberry Pi já tem uma placa mais pequena, mais reduzida. E ele tem, hoje em dia já existem módulos de câmara que são muito bonitos também. Portanto, eu não conheço exatamente todas as soluções que o Raspberry Pi hoje tem. Mas eu diria que numa caixinha assim muito pequenina se consegue ter já uma solução muito grande. Não, mas já se consegue fazer. 50 digamos, Sim. Mas eu penso que hoje em dia se calhar já se consegue produzir mais. Eu confesso que a área do vídeo e assim, essa área não acompanho muito, a minha área é mais dos biosinais. Mas daquilo que eu tenho visto, eu acho que já se consegue ter
ter outras funções. Não sei quem é, não era da pasta para trabalhar no meio digital, para um robô diretamente. Sim, o Arduino, por exemplo, tem uma plataforma de desenvolvimento robótico já. Eles têm os robôs autónomos, são em casa, mas mesmo na loja do Arduino, ele tem já uns robôs autónomos. E há até uma empresa em Guimarães que tem uns robôs que também são programados com um Arduino, que se chama Spot and Roll. E essa plataforma é muito interessante. A câmara não tem, mas tem sonares. Por acaso não sei se tem um módulo de câmara. Mas eu posso deixar o meu contacto e depois envio alguns desses modelos por e-mail. Está bem? Ok. Vou só tirar aqui as coisas aqui. Aqui está. Claro que sim, sim. Isto é uma placa. Sim. E vocês dão apoio a nível do software para as pessoas comprarem o hardware. Sim, portanto, os Bitalinos hoje em dia existem a partir de 79€ mais IVA. Uma das coisas que nós vamos fazer, vai ser já agora nas primeiras semanas de dezembro, é disponibilizar os sensores individualmente, porque algumas pessoas já usam o Arduino e já usam outras plataformas e então podem querer utilizar só o sensor. E isso já vai fazer baixar mais os custos ainda. Mas, portanto, 79€ ainda assim inclui tudo, inclui a bateria, os cabos, o microcontrolador, Bluetooth, portanto, tudo um pacote que ajuda a pessoa a começar. A nível de software, o software é todo open source, está todo disponível online. E a nível de apoio, como o Italino é um projeto, é quase como um filho para nós que queremos tratar muito bem dos nossos filhos, e então as pessoas que nos têm contactado com pedidos de ajuda, nós apoiamos naquilo que é o melhor das nossas capacidades. Há coisas que nós às vezes não conseguimos apoiar porque não temos competências, por exemplo, há pessoas que nos pedem ajuda a desenvolver software para o iOS. Nós não temos experiência nessa área e não conseguimos apoiar. Há coisas que nos demoram muito tempo a fazer e então nós também ainda não conseguimos fazer isso. Mas dentro do que está ao nosso alcance, nós apoiamos o mais possível. Obrigado. Falta aqui Obrigada, Luna. Estamos muito alguma informalidade, faz parte do nosso evento. E vamos agora então passar para o Fernando Nabais com o How to Control Your Drone. How to train your drone. Training the drones. Portanto, vamos passar aqui por robôs, com dispositivos, coisas que podemos fazer, e agora aqui os muitos populares agora, os drones, começam a dar pano para mangas para os artistas também poderem explorar. Então, Fernando. Então, boa tarde. Eu não sei se já houve uma apresentação em inglês ou em português, não sei qual é que faria mais sentido. Realmente estamos a falar em português, não sei como é que, Isabel, o que é que achas mais claro? Eu vou improvisar de qualquer modo, até me diferente, mais ou menos. Se quiseres variar, podes falar em português. Okay. Pronto, eu chamo-me Fernando Nabais, estava a escrever, tive que escrever uma pequena biografia muito curta no outro dia e aquilo que me ocorreu definir foi isso, art engineer, ou seja, assim uma mistura de engenheiro com artista, não sei bem no lugar. E claramente isto não é sequer também no PC, portanto o outro já não tem GA, portanto este foi outro problema técnico aqui, eu estou a usar o da Isabel, muito obrigado, e isto vai estar tudo, pensei como é que vai funcionar aqui, vai estar tudo desconfigurado em termos de fontes e esse tipo de coisas. Portanto, eu sou por formação inicial há muitos anos engenheiro, mas tenho procurado desde há alguns anos esta parte, quando pude fazer, posicionar o meu trabalho ali na área de confluência da engenharia, com a criação artística, com o business development e tentar procurar um ponto um ciclo virtuoso entre estas várias atividades. Portanto,
9 to 5 tenho trabalhado numa empresa até há mais ou menos um ano, uma empresa que se chama Live Dreams, onde tenho tido o privilégio de colaborar aqui com os oradores anteriores em vários projetos. Em paralelo fui desenvolvendo instalações interativas, performances, porque é um território que me interessa, onde me interessa testar a tecnologia e que, por outro lado, também me inspira para os desenvolvimentos técnicos. A criação artística é muito, por um lado, há uma liberdade que não se encontra naturalmente em projetos puramente tecnológicos e científicos. Para mim, que é raro, às vezes o interessante é quando lá o Tiago apresentou questões, João Boas e todo este controle na área da robótica em palco, por exemplo, muitas vezes é um defeito, um robô que é desequilibrado e lhe dá logo um carisma e uma personalidade que não tem quando ele é muito certinho, digamos assim. Aliás, o software que apresentaste considera também esse lado, eventualmente, do que não é eficaz, digamos assim, às vezes até porque nós não somos tão eficazes assim permanentemente. Desde há um tempo esta parte, 2010, 2011, estas tecnologias voadoras começaram a me interessar bastante, não só, até muito mais do que o aspecto puramente tecnológico, o impacto social, o potencial estético que eles podem ter, etc. Isto é enganador, ao treinar o drone já o mostrou com a pulseira, etc. Aqui, obviamente, é aproveitando o título do filme do Dragão e é um teaser para estas coisas, que tem funcionado. É uma evidência, os drones começam a estar em todo lado, em aplicações cada vez mais diferenciadas, transporte da Amazon, todos viram aquela apresentação da Amazon Prime, onde se chama Smart Agriculture, por exemplo, inspeções de torres de energia e até protótipos, penso que é da Renault, que eu sei em erro, em que um novo modelo, em prototipagem, tem um drone que levanta voo, vai à frente, vê como é que está a estrada, etc. E facilita a viagem que o condutor tem pela frente. Obviamente que há toda uma reputação muito negativa que os drones trazem consigo, inevitavelmente, ligando-nos claramente a utilizações bélicas, bombardeamentos, etc. Há todo um movimento que se chama este Drones for Good, porque obviamente a tecnologia é enorme, o que o homem faz dela é que nem sempre o é, e portanto há todo um conjunto de outras aplicações altamente meritórias que são altamente potenciadas com esta tecnologia. Um exemplo é este projeto Maternet. Portanto, o objetivo é ter uma rede da matéria, portanto, nós com a internet começámos a conseguir rapidamente transmitir e deslocar tudo aquilo que é digitalizado no passado a bits. A Maternet pretende transportar tudo aquilo que não consegue sair do espaço dos átomos e, portanto, nomeadamente o objetivo deles é em zonas de difícil acesso, terceiro mundo, etc. Eles tiveram um caso muito sintomático que foi, deram um salto tecnológico a zonas da África que nunca tiveram um telefone fixo e que de repente tiveram telemóveis, porque não houve necessidade, é difícil de espalhar linhas, mas as antenas, etc., dos telemóveis não são tão complicadas, não têm esse lado de infraestrutura tão crítico, e portanto foi fácil passar isso. Aqui na Maternet, isso pode ser um dos casos. Não há estradas, ou autoestradas, por culpa de fenómenos meteorológicos recorrentes, etc., são muito pouco confiáveis e, portanto, este tipo de rede de drones que se deslocam, que levam medicamentos, etc., pode ser, obviamente, uma excelente utilização. E depois, isto é um conceito, é uma imagem conceptual também, estes pods de recarregamento, com os problemas em autonomia, estes pods de recarregamento que, ao longo da viagem desses drones, vai permitir aumentar essa autonomia. Depois, estão a ser utilizados também, por exemplo, a proteção da vida selvagem, e esta infografia mostra claramente o impacto e a eficácia que eles têm, protegendo, por exemplo, os rinocerontes, por comparação com o que ranchers humanos no terreno poderiam conseguir. Esta ubiquidade que os drones começam a apresentar já leva a um artigo interessante onde
jornalista pensava já nos drones como os novos comuns da cidade. Eu moro na Baixa, enfim, tem um lado muito poético dos pomos, mas há um lado bastante negativo dos drones não teria, confesso, e portanto esta é uma imagem interessante. Claro que ao pensar naquela, pensamos logo no quinto elemento, estas coisas todas, e este outro aspecto negativo que a vigilância e o controle policial, obviamente, trazem associados com este tipo de tecnologia. E então, obviamente, neste quase inevitável trajeto para junto da população e num contexto mais doméstico, há um conjunto enorme de mudanças sociais que terão de ser operadas para os acomodar, pensando nos tais pontos. E estas mudanças são, obviamente, a nível legal, esse tem sido um dos problemas. Um dos problemas não, é a precaução, e os juristas estão lá exatamente para isso, e o processo está a ser relativamente lento, mas está a acontecer, obviamente há muitas coisas a considerar, as questões urbanistas e, obviamente, os fatores humanos de interação, de colaboração, etc, etc. O que vem aqui são as imagens que eu tirei, um trabalho puramente especulativo de um urbanista relativamente às implicações que teria, por exemplo, em zonas de Chicago, em zonas ditas drones, em zonas condicionadas, em zonas claramente livres de utilização do espaço aéreo por estes dispositivos. Do ponto de vista, também estou a fazer um doutoramento no programa da Universidade de Austin, na Universidade Nova da Universidade de Austin, e exatamente procurando este cruzamento. Desenvolvimento científico e tecnológico alinhado com a criação artística e perceber como é que esse espaço de criação artística pode questionar e inspirar a criação tecnológica e vice-versa. Isto são as linhas orientadoras do projeto, que está muito atrasado em termos dos resultados da candidatura, que se chama FAL, Functional Aerial Companion, que pretende perceber que vantagens e que tipo de estratégias de colaboração poderiam acontecer se nós tivéssemos um dronezinho que nos acompanha o tempo todo, ou mais. E a metodologia para esse projeto, que se chama FAL, como eu dizia, é portanto, a natureza como modelo, a ficção como inspiração, já vou explicar sobre onde é que se situam estas coisas, e depois no ar, com este espaço de experimento, experimentação e validação. Em muitas áreas da criação tecnológica e científica, mas na robótica também, a natureza tem sido muito usada como modelo. Um conceito que se chama biomimicry, portanto, mimetizar muitos princípios da natureza. Este exemplo da tromba do elefante é o caso de uma empresa robótica alemã que se chama Festo e que utiliza estes princípios. Portanto, uma área muito forte da robótica em termos industriais são os manipuladores, os braços robóticos, tem imensas limitações, que esta replicação dos princípios subjacentes à movimento da tromba do elefante diminui, tornando bastante mais eficaz. E depois um drone bastante interessante, penso que está quase a sair, não tenho certeza se já está disponível ao público, inspira-se na linha para o Kickstarter, etc. Este modelo é bastante interessante. Todos os dias quase saem novas plataformas de drones. Esta é das poucas que realmente é diferenciadora. Portanto, a Limblinha, este conjunto de investigadores, perceberam que é super eficaz, não só a planar, como depois a voar direto, que apesar de tudo, um quadróptero não é tão eficaz como um avião, não é? Voar na direção. Depois, em termos de ficção com inspiração, e aqui alinho um bocadinho com algumas metodologias de inovação que nos últimos anos têm surgido. Havia muito esta questão de separação, ok, aqui é mais chamado, seja da ficção normal, seja da ficção científica, descreve aquilo como sonhou, sem ter nenhum constrangimento real da própria ciência ou da tecnologia, e nós estamos aqui numa outra linha que tudo segue o seu rigor, etc, etc. Desde há uns anos esta parte começou-se a perceber que a inovação tinha às vezes que seguir outros caminhos, tinha que se abrir um pouco ao mundo. Surge, por exemplo, uma metodologia que eu acho bastante interessante, que se chama Science Fiction for Prototyping, que é uma metodologia que até sai, emana dentro da Innovation Lab,
por exemplo, vai ver e analisar como é que os escritores, sem estarem condicionados pela tecnologia, pensaram o conjunto das coisas e depois partir então disso para perceber como é que se é válido, como é que se implementa tecnologicamente. E esta questão de companheiros voadores não tem umas referências locais, até temos por acaso, até temos periquitos, já tenho periquito por acaso era muito interativo, não está há muitos anos, quando era criança, mas ao contrário de cães, por exemplo, foram utilizados no direct, mais uma vez com inspiração, bio-inspiração, este long time living companions, a relação relação de longa duração com os robôs, se estudaram a relação que se tem com os pets, com os cães, com os gatos, principalmente são os cães, mas pronto, não devia ser com os gatos. Portanto, aqui é um bocadinho pensar como é que o papagaio pirata, como é que se estuda esta, considerarmos que é uma outra espécie, como é que se estuda esta comunicação entre as espécies. Não sei se este vídeo vai tocar, portanto, isto é um exemplo. Não sei se vocês conhecem os passarinhos da Cinderela. Pois é que isto é um open office. Portanto, os passarinhos. Portanto, este projeto tem de fazer isso, tem de ir à ficção científica, mas também à ficção. Quem nos der uma maioria, temos conjuntos aqui neste vídeo, vocês vão ver os passarinhos, não sei se lembram, eles vão buscar um vestido de Cinderela, vão buscar uma esponja que depois esticam para, toda cheia de água, que esticam para lhe dar um duche, etc. Imagina quão simpático seria ter uns amiguinhos deste género. Portanto, aqui neste projeto pretendemos ir a este conjunto de exemplos e criar uma ontologia de relações com esses. Há aqui coisas que não fazem sentido, os animadores da Disney, os criadores, quando pensaram isto com outros objetivos, mas se calhar há aqui um conjunto de outras coisas que nem nunca tínhamos pensado quando pensamos objetivamente o que é que vamos fazer com isto e que se calhar servem de inspiração. Portanto, ir a todos estes, alguns do ponto de vista de ficção científica, o jogo Destiny, não é? Este filme saiu também da Microsoft, que também tem sido o Drone, que anda sempre atrás de um personagem, só mesmo em virtual não era possível, é aerodinâmico, nunca voaria, mas ali voa e anda lá, tem expressões, os sons, como o Tiago falou, etc. Este projeto pretendia um bocadinho analisar este conjunto de exemplos e perceber como é que eles podem implementar. Este vídeo não vai correr também. É um exemplo de como, penso que não houve relação uma coisa com a outra, eu é que analisei esta questão, mas algumas das coisas que vimos ou que teríamos visto no vídeo da Cinderela, por exemplo, no grupo da robótica voadora da ETH de Zurique, este exemplo é um em que um drone com um carrete com cordas está a criar uma estrutura tensa, por exemplo, imaginem depois de uma catástrofe, criar uma ponte, uma coisa do género. Ele está a fazer coisas semelhantes ao que os passarinhos da Cinderela estavam a fazer. Portanto, já nós estamos no território da ficção. Depois, este lado da criação artística, aqui até mais como um espaço de questionar, de questionamento das implicações sociais destas coisas todas. Este é um artista que se chama Jamie Bridell, se não me engano, em que pode-se adquirir este póster e contribuir para a causa deles. Ele refere que os nossos antepassados aprenderam a identificar os perfis e as sombras das aves de rapina e um processo natural de assegurar a sua sobrevivência e, portanto, o que ele propõe com este póster de drones sobre papagaio é as silhuetas dos vários drones bélicos que existem, porque nós, felizmente, em Portugal ainda não temos que nos preocupar com isso, mas noutras regiões do mundo, se calhar, isto pode dar algum jeito. Portanto, aqui um dos exemplos, eu tenho uma outra apresentação e a questão, eu sou um last minute edition online out, já estava. E, portanto, não tive assim, esta é uma apresentação que fiz há algum tempo, mas tinha uma outra que fiz ano passado em Surrey, que era uma orientação muito mais artística, com vários exemplos que têm surgido a nível da utilização, da exploração estética dos drones. Este é um exemplo dos muitos que existiriam. Eu tenho andado a desenvolver algumas peças também. Isto é uma. Portanto, interessa perceber esta dimensão estética. Potencial estético está subjacente, deixa-me ver se sei ser
Já agora, este era o eu penso que é tão engraçado, já, se calhar. Vamos ter um swarm, dois não eram suficientes. Ir buscar esta inspiração que esta criação, como dizia, não está condicionada por limitações tecnológicas que poderá eventualmente. Pronto, e vou passar já para o último. Isto foi a estreia de uma peça chamada Icolas, que em São Jorge, em março, também se vende no Festival Mostra, e que explora a relação em palco de um drone, que é o Parrot Standard, com uma bailarina. Ele aqui está a ser controlado remotamente. Outra pessoa. Por um piloto, sim. As imagens. As imagens são da câmara do próprio drone, manipuladas na Isadora. E aqui o drone é utilizado como um instrumento musical, portanto ele aproveita-se os sinais que vêm dos seus sensores, o Inertial Measurement Unit, por exemplo, e ele está a controlar o Max MSP, até o próprio bailarino que está a interagir em tempo real com esta música lançando o drone. Nos casos tecnicamente definidos da bailarina estar em estado de graça, também com outras leituras de todo o processo. Pronto, isto é. Do ponto de vista isto é um work in progress, isto foi a estreia, mas para nós hoje está terminado, porque, obviamente, estamos em termos de teatro, a questão dos adereços, etc., são, obviamente, algo importante. Nós estamos ainda aqui a usar um drone muito off-the-shelf, que está muito prateado, mas é como se compra na loja. Isabel pediu para trazer nós temos uma pequena frota, mas estão todos avariados, e portanto, estamos a trabalhar nessa outra dimensão da sua própria forma, como é que ele pode ser outra coisa que não enquanto personagem e outras roupagens pode ter. Esta dimensão, e neste caso particular, isto é muito crítico, porque tem a ver com o aerodinamismo, portanto não é bem como vestir, entre aspas, outra coisa qualquer, tem aqui uma série de implicações. E depois, sei lá, como inspiração, há uma referência bastante, que é para nós bastante interessante, que é um manifesto teatro aéreo futurista, de Fedel Yazari, em 1920 e tal, um dos artistas, um amigo de Marinetti, um piloto da Primeira Guerra Mundial, pensou que a máquina que ele há poucos anos tinha usado para matar pessoas também podia ter
dimensão estética interessante. Os futuristas fizeram quase mais manifestos do que obras de 1000 e não sei quantos também. Mas agora o digital quase que está a materializar tudo aquilo que eles escreveram, isso também é fascinante. Mas em que ele diz, o manifesto chama-se mesmo o teatro era futurista, o voo como expressão e a emoção do piloto, a tradução literal assim. Portanto, ele até tem uma forma muito empírica, mas diz que se o avião fizer assim, o piloto está alegre, se o avião fizer de outra maneira, o piloto está preocupado, e tem essa preocupação de manifestar tudo isso. Isso é, obviamente, uma inspiração para algumas das coisas que são recentes. Há um outro movimento também interessante, futurista, que emerge da máquina avião, que é chamada aeropintura, em que também há um manifesto, etc., em que esta visão do mundo não agarrada ao chão leva a que a pintura seja diferente, seja sentida e pensada e materializada de outra forma. Isso, por exemplo, inspira-nos para a forma como vamos utilizar a imagem que vem do plano, etc. E, enfim, isto tudo também, eventualmente, havia coisas do ponto de vista de desenvolvimento de dispositivos e pequenas peças de eletrónica, etc., que estão associadas a tudo isto. Podia falar mais, mas fica por aqui. Pronto. Senhor Fernando, gostávamos muito também. Obrigado também por exatamente um trabalho que estás a desenvolver, que já vem de outras coisas, o envolvimento com as artes performativas, é bastante interessante de termos depois de toda a evolução sobre as várias aplicações nacionais, de termos também, por exemplo, como anteriormente também esse lado, e para mim este contexto é muito importante essa ligação. Curiosamente, vamos ter mais tarde, às 10h30, chega o Silvestre Pestana, está a receber também conhece com um projeto com drones, este nesta altura tem espaço de mira, e esse dia pode ser também algumas questões, alguma questão, para ainda ter mais uma formação em live stream de duas performances, Daniel Pinheiro nesse par, mas pronto, isto é, eu estou a pensar que é que não seriam realmente veículos, não é? Deve ser um bocadinho mais para a frente, veículos de nós andarmos também. Há dois projetos que Kickstarter em inglês, que é o João Mota, já com uma dimensão que nós conseguimos observar e ele já com. Já não está. Eu não sei se eu não faria ainda, mas já está bastante. O aspecto dos passarinhos, da relação com funções que não estão funcionais, as estéticas, realmente adaptar de maneiras ou que já estão marcadas a outras funções. Em termos de exploração artística, acho que é significativo. E foi neste aspecto também que já quisemos trazer aqui, não é? Esta vertente de dispositivo, eu gostei imenso da sessão porque deu assim vários aspectos, vários dispositivos, várias tecnologias, também falaste desse aspecto, mas para que também não conhecia lá, e se não com mais questões, se calhar vamos tentar passar para o próximo, as pessoas estão online, e estamos um bocadinho atrasados, é verdade? Começámos um bocadinho mais tarde, não sei se queres comentar mais alguma coisa. Não, já agora só uma parte dessa questão que dizes de muitas utilizações, etc. Por exemplo, o Mário dos wearables, o primeiro, agora um grande percurso de wearables da Intel, estamos a falar da América, o primeiro prémio foi $1 milhão, são outros números, e o primeiro prémio foi exatamente um drone cruzeiro. Portanto, ele encaixa-se, depois voa, volta, encaixa. Há muitos anos que o grupo já, desde que começámos a trabalhar com isto, as pessoas com que eu trabalho, temos esta história da falcoaria digital, e portanto aqui quase que estamos a falar também da falcoaria digital. É sintomático. O que eu, para mim, fica assim também, como que é algo é ver este género de mecanismos diferentes, mas em conjunto,
pronto, eu tenho a certeza de combinar uma ação depois, ação outra, mas acho que também é um desafio, por exemplo, de pessoas de trabalhar com vários dispositivos. Pronto, são bons, fazem coisas, não é? Põem coisa, claro, não sei qualquer tipo de coisa a fazer exterior nossa, ou mesmo com a nossa roupa, sei lá. E com os robôs também de poderem participar e tornar esses elementos que até passam aqui estas diferentes inteligências artificiais, não é? Que cada vez estão mais humanizadas, cada vez mais estão mais connosco e já há essa possibilidade que temos que fazer tirar partido disto, não é? Quer funcionalmente, quer neste caso aqui mais voltado para o lado artístico, o lado estético, o lado aluno. Dar assim um pouco também de brincadeira, de jogo, que acho que também faz parte exatamente. Estão a desenvolver cientistas, gostei imenso também desse vosso lado. Pronto, já há também, não é? Tu és um autor, um criador, mas eu também um lado muito vontade de ver este interesse e também, se calhar, também por isso que também vieram e se está muito de realmente não haver aquela separação entre o investigador, o artista, de cada vez mais estarmos convergindo mais esses aspectos humanos, não é? E acho que é importante não separarmos e não compartimentalizar isso. Obrigadíssimo. Obrigado também. Só um pouquinho, isto aqui é só um começo, ok? Portanto, é realmente assim, à pressa foi um pouco em cima da hora, mas a ideia é de pagar agora um pouco o que está a começar aqui e tentar, por exemplo, faltava aqui agora uma discussão mais com os três e espero que eu possa depois mais tarde continuar a Obrigado. Então nós vamos agora parar a nossa esta gravação e vamos passar à última sessão, ao último trabalho desta sessão e com uma plataforma diferente, portanto será o Land V0 do Daniel Pinheiro e da Lisa Parra, que vão estar a transmitir por live stream a sua performance por vídeo, portanto vão estar em dois locais, há uma performance em network, que vão estar em vídeo e portanto vamos parar este stream e vamos passar dentro de alguns minutos para a performance seguinte. Obrigada e até já. Então agora tenho que ver, vou ligar aqui.